Tudo começou aqui e terminou nisso. São 900 cavalos de potência depositados nas rodas traseiras e um desenho único original. Essas características são as responsáveis por torná-lo um super esportivo conhecido mundialmente. E vale ressaltar que a sua montadora não possui o mesmo prestígio de uma Lamborghini ou uma Ferrari. Então o fato desse carro ter chegado tão longe é de total mérito dele. E com esse vídeo, eu vou te passar todas as informações e curiosidades sobre ele, o GTA Hispano, a super máquina espanhola. Então deixa aquele gostei para dar uma força monstro, se acomoda aí e bora! O fone de ouvido Energy é intra-auricular e possui resistência à água. Apenas 15 minutos de carga já é o suficiente para te deixar viajando por 1 hora contínua. E tudo isso está disponível hoje. É só clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Escuta só isso aqui. Claro que por causa da posição de instalação do motor, do Twin Turbo e alguns outros fatores, o ronco é levemente modificado, mas você está ouvindo o som de um V10 de 8.4 litros. E sabe de quem? Da víbora americana. Só isso já é o suficiente para tornar esse carro um monstro. Mas para fechar com chave de ouro, ainda era disponibilizado para quem quisesse um câmbio manual de 7 marchas. Basicamente o que tentaram fazer foi criar uma víbora espanhola. E sinceramente, na minha opinião, eu acho que conseguiram, porque esse carro é tão absurdo quanto o Dodge Viper. O GTA Hispano foi desenvolvido e construído pela Hispania GTA, que é sediada na Espanha. E assim como outras marcas, ela teve seu início nas corridas. E as semelhanças continuam. O seu fundador, o Domingo Ochoa, tinha um sonho: construir o seu próprio carro de rua. Isso te lembra alguém? Pois é, o sonho de Domingo se tornou realidade em 2007, com o início do desenvolvimento do Hispano. E 6 anos depois, essa máquina teve sua produção artesanal iniciada, limitada a um número total de 99 unidades. Esse monstro foi montado sobre um chassi monocoque de fibra de carbono e reforçado com um composto de Kevlar e titânio. E na evolução lançada em 2015, eles foram além, utilizando o grafeno para aumentar a rigidez do chassi. A fibra de carbono também foi usada em toda a carroceria e no interior, e para o acabamento foi escolhido o couro. Passando para a parte de baixo, a gente tem a suspensão tipo Double Wishbone, ou na tradução direta, duplo triângulo. Esse sistema está presente na dianteira e na traseira, e um dos maiores benefícios dele é que quanto mais a suspensão é comprimida, mais negativa se torna a cambagem, o que é excelente para os carros de alta performance. Já falando do sistema de freio e das rodas, tanto na frente como atrás estão instalados discos de carbono cerâmica de 380 mm, acompanhados de pinças de 6 pistões, e as rodas forjadas são aros 19 e 20, calçadas com pneus Pirelli P Zero. Bom, falado de tudo, agora eu vou voltar no monstro que se encontra embaixo do capô. O V10 Twin Turbo de 8.4 litros inicialmente entregava uma potência de 900 cavalos e 102 kgfm de torque máximo, suficientes para levar essa super máquina até os 350 km/h e uma finalização do 0 a 100 em apenas 2,9 segundos. Já na segunda geração, a litragem do motor caiu, só que a potência e o torque subiram, e isso se refletiu diretamente na velocidade final, 370 km/h. Isso levou o GTA Hispano ainda mais perto do grupo dos hipercarros. A Hispania GTA já planeja uma versão ainda mais extrema, pelo menos é isso que está indicando essa postagem no site dela. Com um número total de apenas 40 unidades, o GTA Hispano R terá mais de 1000 cavalos de potência, o que é algo assombroso se você parar para pensar. E até o momento, essas são as únicas informações que a gente tem sobre esse monstro. Esse carro
é um dos diversos sonhos da indústria automobilística que se tornaram realidade. Em algum momento, um homem parou e pensou: eu posso, eu quero e eu vou construir o meu próprio carro. Isso te lembra alguém? Me lembra alguém. A única diferença é que na Espanha o final foi feliz. E no vídeo anterior eu falei sobre esse carro, que é simplesmente o Lamborghini que iniciou uma nova era. Mas é isso, me fala aqui nos comentários agora a sua opinião sobre essa máquina, que eu quero saber. E por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo.